A história começa com o John, um cara durão que curte intimidar e dar uns socões na galera que fez merda. Como ele nunca conheceu o pai, acabou virando um cara desconfiado. Do nada, um maluco invade o apartamento dele e o manda pelos ares com um golpe. Uma mina misteriosa aparece, dizendo que tem uma missão especial pra ele. Ela explica que vai se casar amanhã e que ele tem que sequestrar ela do casório. O John, sem muita escolha, topa. No dia seguinte, na hora do sim, tá todo mundo de boas curtindo a festa, quando ele chega de moto e começa a dar uns rollies sinistros, impressionando geral. Aí o John tira o capacete e manda a real pra mina. Te amo, vamos vazar daqui. Só que ele não esperava que o noivo fosse o chefão da máfia, que jura perseguir ele até a morte se ele roubar a noiva. O John, na lata, dá uma capacetada na cabeça do cara, arrancando até um dente. Depois, ele agarra a sua noiva e coloca ela na garupa da moto. Eles fogem dos capangas do mafioso, atropelando geral. O John até manda uns chutes pra galera sair da frente. No fim, ele consegue escapar com a mina, que agradece porque a missão foi um sucesso. Mas aí o John fica tonto e perde o controle da moto, batendo num caminhão e caindo de um penhasco. No hospital, o médico dá a notícia. Ele tem um tumor na cabeça e tá morrendo. E pra piorar, só tem 3 meses de vida. Com isso, ele começa a repensar a vida e vê uma garota triste chamada Mai, que tá na mesma bad que ele. Ele descobre que a mina não pode ter filhos por causa da menopausa e que o sonho dela de ser mãe foi pro saco. Ele segue ela até um funeral, onde ela tá chorando horrores. Uma mulher com um bebê senta do lado dela e deixa ela segurar o neném. Só que o bebê começa a chorar e a mãe tenta pegar de volta. Mas a Mai não devolve. Ela luta pra ficar com o bebê, causando o maior barraco. Quando tiram o bebê dela, ela implora pra ter um filho. Na saída do funeral, o John dá um guarda-chuva pra ela, que tenta ver quem é o cara, gente boa, mas não consegue. Ela fica tão focada que o cérebro do John se conecta com o dela e ele tem uma visão de uma vida com ela, onde eles se conhecem, se amam. Isso faz ele ver que gastou a vida à toa. Ele vai atrás da Mai, que tá com a família do noivo e com medo de que descubram que ela não pode engravidar. Por isso, ela coloca uma barriga falsa. A sogra dela entra no quarto e descobre a farsa, chamando ela de traidora. Os empregados jogam ela no chão e enrolam ela em uns cobertores. Ela acorda apavorada e faz as malas pra fugir, mas na última hora é pega. Eu uso meu computador atualmente para ganhar dinheiro na internet. E você, usa como? Há 5 anos eu vivo da internet graças à edição de vídeo. Eu desenvolvi um método EDS que ensina do zero até avançado a você viver de edição. Um dado do YouTube mostra que 5 milhões de vídeos são assistidos por dia. Isso tudo são de vídeos muito bem editados e tem sempre alguém por trás disso. E eu sou uma delas. E a demanda tá sempre crescendo, sempre tem alguém gravando e alguém postando. Então se você quiser trabalhar no conforto da sua casa, assim como eu faço, clique no botão que tá aparecendo aqui na tela e saiba mais. No dia seguinte, a mina tá nervosa no casório, quando o John aparece. O clima fica tenso porque eles tiveram um rolo anos atrás e se amavam loucamente, a ponto de querer casar e ter filhos. Mas o John terminou com ela. Agora, ele quer que ela fuja do casório com ele. A Mai diz que tá grávida, mas ele sabe do segredo dela e ameaça contar tudo pra família do noivo se ela não for com ele. Nisso, o Yun, que é o noivo, chega e acha estranho ver ela sozinha com outro cara. Ela mente e diz que é o meio-irmão dela que ela conheceu no orfanato. O Yun aproveita para dar uns toques nela, fingindo que é o irmão. O John conversa com ele, sendo falso e se limpando depois de tocar nele. Ele debocha da diferença de idade entre eles, já que o Yun é 12 anos mais velho que ela. A Mai fica com medo do John estragar a vida dela e inventa que o Yun tem uma reunião importante. Ela expulsa o John da cabana. Ele ainda diz que um cara de 44 anos não é pra ela, mas ela responde que não importa, porque o Yun é rico e a ama de verdade. Como o John não vai embora, ela o carrega e acidentalmente bate a cabeça, desmaiando. Aí fica fácil pro John sequestrar ela. O noivo vê a roupa dela no chão e descobre que ela foi sequestrada. O John recebe uma ligação do amigo dele, avisando que o mafioso quer vingança. O mafioso ameaça matar o amigo do John se ele não for encontrado. O John vê a Mai correndo e persegue ela de carro, mandando ela entrar. Ela muda de direção e entra num lamaçal cheio de água. Os dois ficam se afogando na lama até que o John alcança ela. Ela desconta todo o ódio que sente por ele, dizendo que ele arruinou a vida dela porque ela o amou de verdade até ele terminar com ela. O John se sente culpado e abraça ela. Ele vê nela uma segunda chance no amor antes de morrer. No caminho, ele dá só a jaqueta pra ela, que tá molhada. Ela vê o celular dele no bolso e tenta ligar pra polícia, mas não consegue desbloquear. Ela começa a perder a esperança de escapar, até que vê um posto de gasolina. Ela entra no banheiro e aproveita pra pular a janela e o muro. Mas o John pega ela e obriga ela a voltar pro carro. Ele se declara o sequestrador do amor dela. Num povoado, ela foge do carro e começa a gritar que foi sequestrada, mas não tem ninguém por perto.
Parece que o destino dele está ligado. De noite, eles entram num hotel para alugar um quarto, mas não tem dinheiro. O dono do hotel acha que eles são casados e fica emocionado, dando um quarto para eles. Só que eles têm que dormir no chão. O John aproveita para se aproximar dela e fala que faz 3 anos que eles não dormem juntos. A Mayai rejeita ele na hora. No meio da noite, ela tenta fugir, mas ouve o John falando o nome dela enquanto dorme e pedindo para ela não deixar ele sozinho. Ela fica comovida e não consegue ir embora. Ele acorda e joga ela na cama. Ele quase beija ela, mas ela não percebe que ele fez isso porque sabe que ela tentou escapar. Ela manda ele soltar ela, mas ele tira fotos com ela sorrindo enquanto ela grita. Ela tenta fugir de novo, puxando uma corda. Quando consegue, o John volta e ri dela. Ela joga um travesseiro nele e os dois começam a brigar. Ela chama ele de mimado, e isso faz ele lembrar da infância, quando o pai abandonou ele. Ele conheceu a Mayai nessa época, que ajudou ele e curou o machucado na mão dele. Ele se apaixonou por ela à primeira vista. Ele foi atrás dela e descobriu que ela era professora. Os dois começaram um relacionamento, que agora parece destruído. Mas o olhar da Mayai ainda mostra amor, e ele tenta reconquistar ela. Vemos que o noivo da Mayai foi na polícia e contou que ela foi sequestrada. A polícia vai atrás deles no povoado. O John ouve uns garçons tentando vender o restaurante pelas costas do dono. Ele fica pistola e resolve se meter, mas acaba levando uma surra. Só que ele não desiste e dá uns socões nos caras, mostrando que eles têm que respeitar os chefes. Mesmo assim, ele é expulso do restaurante. O empresário que queria comprar o restaurante vê um cartaz de procura-se da Mayai e avisa o Yun, que corre para o restaurante. Mas o amigo do John também vai para o restaurante, com os mafiosos que querem acabar com ele. O Yun chega primeiro e a Mayai chama ele. O John joga ela no carro porque o Yun atravessa a rua correndo, com os carros vindo em alta velocidade. O Yun rouba um carro de polícia para perseguir eles. A Mayai morde a cabeça do John, que não consegue dirigir direito. O Yun alcança eles conseguem sair do carro. O Yun pega uma arma de choque do carro da polícia e ameaça o John. Ele usa a Mayai como escudo e pede pro Yun jogar a arma no chão, mas o Yun ignora ele. Ele fica nervoso e atira sem querer, mas a arma não funciona. A Mayai aproveita para fugir. O Yun atira de novo e acerta ele mesmo. A Mayai culpa o John por tudo de ruim que acontece na vida dela. O John fica tonto por causa do tumor e cai no chão. A Mayai não sabe quem salvar. Ela esconde o John e liga para a polícia, que prende o Yun por roubar o carro. Na cadeia, ele encontra os mafiosos que estão atrás do John e eles se juntam para procurar ele. O John acorda e vê a Mayai sentada perto de um rio. Ela segura a mão dele e agradece por ele ter salvado ela. Mas ela chora e diz que queria que ele tivesse morrido, porque ele só faz ela sofrer. Ele aceita que vai deixar ela em paz quando morrer. Mas até lá, ele não vai sair do lado dela. Ele olha nos olhos dela e diz: "Você é minha." Ela joga ele no rio e foge pro povoado. Ela liga pra polícia de novo, mas o John aparece e faz ela desligar o telefone. O John pergunta por que a gravidez dela é tão importante e ela diz que o marido dela é o único filho da família e precisa de um herdeiro. O John fala que com essa mentalidade, o casamento não é baseado em amor. Ela revela que o amor dela acabou quando ele terminou com ela. O John finalmente entende o quanto ela sofreu e tenta consertar o coração dela, tratando ela como uma princesa. No trem, ela vê um bebê e fica feliz. Ele lembra do pai dele e fica tonto de dor. Ele corre pro banheiro e tenta tomar um remédio, mas derruba no chão. Ele consegue tomar o remédio e finge pra Mayai que tá tudo bem, mas tá sofrendo muito. Ele conta que quer encontrar o pai verdadeiro dele. A Mayai promete ajudar ele e tenta se reaproximar dele. Ele compra um tênis que ela não tinha dinheiro para pagar. Ele olha para ela com tanto amor que mostra que ainda ama ela. Eles vão para a montanha, onde o pai dele pode estar. Ela vê uma cobra e fica com medo do John bater nela, mas ele fica com mais medo ainda, e eles correm para a casa de um fazendeiro. O fazendeiro dança com a Mayai, e o John fica com ciúmes. Eles ficam cada vez mais próximos e o John para a música e lança um olhar mortal pro fazendeiro, mostrando que ela é dele. A Mayai fica feliz por ele proteger ela. Os dias passam e a relação deles melhora. O fazendeiro leva o John pro porto e protege ele de uns bandidos. Pela primeira vez, o John sente o carinho de um pai. Chega o resultado do teste de DNA e mostra que o fazendeiro não é o pai dele. O fazendeiro ri e diz que sabia que não era o pai dele, porque nunca teria um filho tão perdedor quanto ele. O John fica furioso, mas a Mayai dá uma surra no fazendeiro. Ela diz que ele não merece um pai tão ruim quanto ele. Quando eles vão embora, o fazendeiro conta a verdade sobre a doença do John. O John fica furioso e bate nele.
A Mai abraça ele e tenta acalmar ele. Ela diz que mesmo sem pai, ele não é um perdido nesse mundo. O que importa é o que ele faz da vida e as coisas boas que ele faz para ajudar os outros. Mas ele tá deprimido e para ela se afastar, diz que só acontecem coisas ruins quando ele tá com ela e que nunca amou ela. Ela não acredita e se recusa a se afastar dele até ele encontrar o pai verdadeiro dele. Mesmo ele insultando ela, ela sabe que no fundo ele a ama. O John fica emocionado e beija ela. O Yun vê eles juntos e fica de coração partido. Ele corre e bate no John, abraçando a Mai-ai e dizendo que agora eles podem voltar para a vida antiga deles. Ele pede perdão por ter abandonado ela. Ela não responde e o John se sente culpado e deixa eles sozinhos. Mas ele volta correndo porque os mafiosos chegam. Os três fogem para o porto para procurar um barco para escapar. Eles entram num barco, mas o Yun tenta soltar a corda que prende ele. A gangue encurrala eles e joga uma faca no Yun. Um cara misterioso impede que ele morra. O cara luta com os mafiosos enquanto o Yun termina de soltar a corda. O John liga o barco e o Yun corre e pula no mar. Mas ele não sabe nadar e começa a se afogar. Tudo parece perdido quando uma mão misteriosa salva ele. Ele acorda e acha que foi a Mai-ai que salvou ele. Ele beija ela, mas na verdade tá beijando o pé do John. Ele fica com nojo e aproveita para levar a Mai-ai para longe. Ele abraça ela e diz que a ama e que não importa se eles não podem ter um filho. O John se sente mal por atrapalhar o momento romântico deles, mas avisa que eles estão numa ilha deserta. O John entra em pânico porque não sabe se eles vão ter comida. Ele descobre que não tem sinal de celular nem barco por perto. Eles decidem se ajudar para escapar, mas logo começam a brigar pelo amor da Mai-ai. O John diz que a relação deles acabou e que agora ela pertence a ele. O Yun não aceita e imagina matando o John com um pedaço de madeira. Eles brigam e a Mai-ai fica irritada e manda eles pararem. Eles comem o polvo que ela caçou e agem como criancinhas para conquistar ela. O Yun finge que tá com dor nas mãos para ela dar comida para ele, o que deixa o John com ciúmes. Ele ainda limpa a boca da Mai-ai. O John não aguenta mais e ri com ela porque eles não conseguem esconder o amor que sentem. O Yun fica arrasado. O John fica tonto durante um passeio e o Yun encontra ele e vê que ele tá sangrando pelo nariz. O John conta que só tem 2 meses de vida e que não tem remédio que cure ele. O Yun fica chocado e entende que a Mai-ai não vai aguentar ver ele morrer. Ele pede pro John não contar pra ela e se afastar dela se realmente a ama. O John concorda e termina com a Mai-ai, dizendo que odeia ela e não quer mais ver ela. Ele magoa ela muito e enquanto vai embora, lembra dos momentos bons que eles tiveram. Ele se arrepende do que disse. E quando vai pedir perdão, o mafioso aparece e briga com ele. O John se defende e joga um pedaço de madeira no mafioso. Eles correm um pro outro e caem do penhasco. O mafioso bate a cabeça numa pedra. O John acha que venceu e vai embora, mas o mafioso ataca ele por trás e continua batendo nele. O mafioso levanta a faca para matar ele, mas a Mai-ai aparece e joga uma pedra na cabeça dele, salvando o John. Os três lutam juntos contra o mafioso e conseguem derrotar ele, mas eles percebem que a Mai-ai levou uma facada na barriga. O John entra em desespero e a alma da Mai-ai começa a sair do corpo dela. Por sorte, um barco da polícia aparece e leva ela para o hospital. Ela faz uma cirurgia e sobrevive, mas fica ligada a puta aparelhos. O Yun fica do lado dela, enquanto o John não consegue comer nem beber por causa da culpa. Ele dorme abraçado no sapato da Mai-ai e fica bravo quando uma garota tenta tirar o sapato dele. Ela joga vários sapatos na cara dele. A Mai-ai melhora e volta para casa. A sogra dela descobre que ela mentiu sobre a gravidez e manda ela abandonar o Yun, que é o herdeiro da família. Sem um bebê, a dinastia deles acaba. Pro bem do Yun, a Mai-ai termina com ele e vai pra casa do John. Chegando lá, ela vê ele com outra garota e pensa que ele tá traindo ela. Ele explica que não é o que parece, mas ela fica nervosa e morde o nariz dele. Ele grita de dor. Ela sobe em cima dele e eles começam a brigar. Ela bate na cabeça dele até ele quase perder todos os neurônios. A garota que estava com ele manda eles pararem e conta que é a dona da casa e que não tem nada com o John. Ela confessa que queria ter algo com ele, mas o coração dele já tem dona, a Maya. Ela pede desculpas por destruir a casa e pede pro John continuar a missão de encontrar o pai verdadeiro dele. O John rejeita ela e coloca ela num táxi, mandando ela embora. Mas ela sai do táxi e joga um sapato nele, mostrando que eles estão ligados pelo destino. Mesmo que ele tente se afastar, o destino sempre vai unir eles. O John diz que só acontecem coisas ruins quando ele tá com ela. Ele fala isso porque não quer que ela veja ele morrer. Ele vai embora e deixa ela de coração partido. O John também tá triste e lembra do quanto ele ama ela. Ele percebe que ela é a luz da vida dele e vai procurar ela. Ele encontra ela na antiga casa deles. Ela fica feliz ao ver ele
O John chora e diz que tá com medo de perder ela. Os dois percebem que, apesar das brigas, eles se amam e finalmente se beijam. Ela decide ficar na casa dele por uns dias e cozinha pra ele. A relação deles volta a ser de namorados. O John faz uma festa de aniversário surpresa pra Mayai e dá de presente um anel enferrujado que parece feio, mas é o mesmo anel que ela tinha quando eles estavam juntos e que simbolizava o amor eterno deles. Ela jogou o anel fora quando eles terminaram e ele guardou o anel por anos no aquário dele. Eles juntam as mãos, felizes, sabendo que o amor deles é forte. Mas a felicidade acaba quando a mão do John começa a tremer num bar. O amigo dele não entende o que está acontecendo porque não sabe da doença dele. Ele ajuda o John, que amaldiçoa a doença que lembra ele que ele tem pouco tempo de vida. Agora que ele tá com a Mayai de novo, dói ainda mais morrer. Na frente da Mayai, ele finge que tá feliz e faz uma dança sensual, mas por dentro ele tá chorando. Eles fazem um plano para encontrar o pai verdadeiro dele e vão num evento onde tem um empresário famoso que eles acham que pode ser o pai dele. Mas o John fica tonto e não consegue ver nada. A Mayai corre para alcançar o empresário e tenta pegar um fio de cabelo dele para fazer o teste de DNA e confirmar se ele é o pai do John. Mas o cara usa peruca e ela fica envergonhada. Ela vê o John caído no chão e corre pra ele. Os seguranças tentam impedir ela, mas ela consegue passar por eles e levar o John pro hospital. Ela descobre que ele tem um tumor no cérebro e que tem poucos dias de vida. Ela entende as conversas sobre morte que ele teve e percebe que o único desejo dele antes de morrer era conhecer o pai dele. Enquanto ele luta pela vida no hospital, ela procura o pai dele. Ela consegue o endereço do empresário e faz ele parar o carro. Ela luta contra os seguranças e consegue pegar um fio de cabelo dele para fazer o teste de DNA. No hospital, ela não encontra o John na cama dele e fica com medo que ele tenha morrido. Ela descobre que ele fez uma cirurgia porque estava quase morrendo e entra no quarto dele. Ele tá muito doente. Ela deita do lado dele e imagina ele acordando e dizendo que a ama. O resultado do teste de DNA mostra que o empresário não é o pai do John. Ela fica frustrada porque queria realizar o desejo dele, mas não vai deixar ele passar os últimos dias de vida dele morrendo num hospital. Pra ninguém ver ele, ela coloca ele num saco de lençóis e tira ele do hospital. Ela chama um táxi, mas o taxista acha que ela tá carregando um morto e vai embora, deixando ela sozinha. Ninguém ajuda ela. Ela fica deprimida quando o John acorda. Ela toca nele para ter certeza que não é um sonho e beija ele. Ele reclama que tá com dor de cabeça de tanto beijo. Eles começam a andar e ele diz que não vai morrer até encontrar o pai verdadeiro dele. Eles pesquisam e descobrem um homem que pode ser o pai dele, mas ele mora em outra cidade. Antes da viagem, ele se despede do amigo dele e deixa pra ele a empresa e parte do dinheiro dele. O amigo dele abraça ele e chora. Ele diz que ama o amigo dele e vai embora. Ele e a Mayai vão procurar o pai dele. Durante a viagem, eles brigam e se divertem. Nos últimos dias de vida dele, eles compram roupas chiques e tiram fotos pra celebrar o amor deles. Ele tira uma foto dela sorrindo e chora porque sabe que esses momentos são os últimos com ela. Ele fica encantado com a beleza dela e de noite pede pra ela lembrar dele sempre que olhar pro céu. Ele finge que tá com dor de cabeça e ela fica preocupada. Ele diz que precisa de um beijo pra sarar e ela nega, mas logo depois beija ele. Eles chegam na casa onde o pai dele pode estar. Quando ela sai do carro, o John vai embora com o carro. Ela corre atrás dele, mas não consegue alcançar e fica chorando na estrada, sem rumo. O John não quer que ela veja ele morrendo e prefere que ela lembre dele forte e sorrindo, antes da doença destruir o corpo dele. O Yun aparece do lado dela e consola ela. Ele leva ela para almoçar num restaurante. O John não tem forças nem para comer. O Yun pede para ele contar o maior segredo dele e ele conta a verdade sobre o pai dele. O John teve uma infância feliz, mas um dia a mãe dele descobriu que a clínica de inseminação artificial usou o esperma de outro homem e não do marido dela. A mãe dele ficou triste e viciou em remédios. O marido dela descobriu que não era o pai do John e não aguentou o fato de não ter um filho biológico. O casamento deles ficou infeliz e a mãe dele se matou jogando o carro no mar. O pai dele se afastou do John e abandonou ele. Agora, o John procura o pai verdadeiro dele. O Yun entende a dor dele e o John percebe que o Yun é um cara legal e vira amigo dele. Mas a namorada e a mãe do Yun aparecem e impedem eles de fugir de novo. A Mayai tá brava, porque ele abandonou ela e ele acha que ela vai bater nele. Mas ela abraça ele e diz que ama ele como antes. Ele pega ela no colo e eles vão comer com os amigos deles. Mas a felicidade acaba quando o John fica tonto de novo. Ele sai de casa pra ninguém ver ele mal. Ele anda pela rua com dor e quase sofre um acidente, quando a Mayai encontra ele. Mas nem ela consegue controlar ele. Ele pega um táxi e vai pra casa do antigo pai dele. Ele não sabe o que dizer e abraça o pai dele. O pai dele entende que é o filho dele
e fica emocionado lembrando da infância do John. Ele pede perdão por ter abandonado o John e deixa ele entrar na casa da infância dele. A casa tá cheia de fotos do John criança. Tem vídeos dele pequeno e até a pasta da formatura dele, que ele achava que tinha ido sozinho. Mas o pai dele estava lá escondido cuidando dele. O pai dele sabe que sempre vai carregar a culpa por não ter sido um bom pai, mas espera que o futuro do filho dele seja feliz. A Mai-Ai fica feliz em ver ele bem e diz que quer sequestrar ele, como ele fez com ela. O John se deixa sequestrar e escreve uma carta para o padrasto dele, dizendo que ele é o verdadeiro pai dele, porque não importa quem doou o esperma, mas sim quem criou ele. Ele perdoa o padrasto dele. O John aproveita os últimos dias de vida dele com a Mai-Ai. Eles têm encontros românticos para compensar os 3 anos que ficaram separados. Eles comemoram o aniversário, se divertem e tiram fotos de tudo que fazem para ela lembrar do amor deles. Ela leva ele para uma montanha com neve. Eles acham o lugar lindo e ela joga neve nele. Ele corre atrás dela e eles andam de trenó, felizes como adolescentes apaixonados. Eles estão felizes e o John encontra um trevo de 4 folhas, que significa sorte. Mas ele começa a sangrar pelo nariz e cai no chão. A Mai-Ai vê ele e corre, gritando o nome dele. Ele luta para não fechar os olhos porque quer viver e ver ela uma última vez antes do coração dele parar. Ela chega chorando e ele seca as lágrimas dela, feliz por ela ser a última pessoa que ele vê antes de morrer. Eles dizem que se amam e ele lembra de todos os beijos que eles deram. Parece que a morte vai separar eles, mas eles vão guardar para sempre as lembranças felizes que eles tiveram. Mesmo o corpo do John virando cinzas, a alma dele vai viver para sempre dentro da Mai-Ai. O amor deles vai estar em cada passo que ela der na vida. Quando ela olhar para o céu, ela vai saber que o John tá protegendo ela. Ele vai ser o apoio dela nos dias tristes e a alegria dela nos dias felizes. Ele vai ser o dono do coração dela para sempre, porque por mais que ela ame outras pessoas, ele sempre vai ser o primeiro amor dela.